Olá, meus amados irmãos e irmãs das minhas redes sociais, do meu canal de YouTube, das minhas páginas de Facebook, do meu convívio familiar, meus irmãos do trabalho, meus irmãos empresários, meus irmãos que estão pelo mundo. É um prazer estar falando aqui com vocês novamente, entendeu? Eu passei um tempo agora, recentemente agora, sem fazer muitas publicações, né, da minha parte espiritual para vocês, né? Peço desculpas, mas às vezes a gente fica assim, passando tempo, resolvendo os problemas nossos e às vezes esquecemos das coisas de Deus. Mas quando nós, na nossa cabeça, temos a convicção de que Ele nos amou primeiro, que Ele não depende do nosso amor, nós dependemos do amor dEle. Mas através do amor que eu entendo, o tanto que Ele me amou, eu sou capaz de amar o meu próximo. O Senhor Jesus nem está esperando que você ame Ele, de fato, né? Mas Deus espera que você ame o seu próximo. Que você possa compartilhar palavras, que você possa falar para Ele do Evangelho, que você possa falar para Ele desse Deus que você tem habitando dentro de você, que te amou primeiro, que te ama muito e jamais esqueceu de você, né? Agora em 2024, esse é o meu primeiro vídeo, e eu vou fazer esse vídeo já falando da continuação da Bíblia, que eu vou ler a Bíblia toda para vocês e vou publicar, né? Mas eu louvo a Deus que eu estou tendo esse tempo para também aprender um pouco mais, né? Porque eu estava no início muito assim, muito eufórico, né? Eu queria falar, mas ainda não estava capacitado, como ainda não estou. Mas eu tenho aprendido muitas coisas, né? E eu quero falar do Senhor. Esse ano de 2024 é um ano de bênçãos, é um ano de renovação, é um ano de recomeço. Muitas coisas se passaram aí, terríveis aqui no nosso Brasil, principalmente. Pelo mundo ainda está acontecendo muita coisa, guerras, tragédias, fenômenos sobrenaturais, né? Também efeitos climáticos. Aqui no Brasil também está acontecendo, mas aconteceu mais do ano passado, né? E nos anos anteriores tivemos uma pandemia. Essa pandemia não foi só nossa, foi global, claro. Tivemos efeitos climáticos aqui de chuvas em várias regiões do Brasil e muitos irmãos nossos ficaram sem nada, perderam tudo, né? Mas como o Brasil é um país grande, sempre tem coisas acontecendo, né? Como agora mesmo, agora de madrugada, né? De ontem para hoje, teve um acidente lá na Bahia de um ônibus e um caminhão onde morreram 25 pessoas, são 25 irmãos, né? Aí você pode me perguntar, mas por que Deus permite essas coisas? Deus não permite essas coisas. Deus não gosta dessas coisas. Deus odeia a morte. Isso é uma coisa que Deus odeia, a morte. É tanto que Ele veio e se entregou na cruz e nos mostrou que nós não morremos. Quando estamos neles, não morremos. Mas determinadas coisas acontecem, né? Deus permite porque nós vivemos num mundo que jaz do maligno. O maligno está agindo neste mundo, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E o Brasil o Satanás tem legalidade para agir. Essa legalidade foi dada pelo próprio homem, ou seja, nosso primeiro Adão. Claro que depois nós tivemos o nosso segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos revelou que nós não vamos morrer nunca. Mas aí ele venceu a morte e nos revelou que nós temos vida, que nós vamos ter outra vida, que nós não morremos nunca, que nós saímos dessa terra, mas entramos na terra, entramos no reino do Senhor Jesus, entramos no mundo espiritual, nós entramos na presença do Senhor. Só que se eu falar, você quer apertar a mão de Deus, né? Tem uma piadinha que o pessoal até fala aí, quem quer apertar a mão de Deus? Ninguém quer, né? As pessoas querem viver mais tempo e mais tempo, eu também quero. Mas hoje, meus irmãos, eu não quero viver uma vida só para mim. Eu quero viver também para você, que é meu irmão. Eu quero ter tempo de compartilhar essa palavra e compartilhar esse amor que o Senhor tem por nós. E esse ano de 2024, eu declaro na sua vida e na vida de todos os meus irmãos que teremos um ano de abundância. 2024 é um novo renovo, passamos muitas coisas agora e agora vamos entrar em outro ciclo. Só que para isso você precisa crer. Existe uma chave espiritual. Você sabia que a grande batalha nossa no mundo espiritual não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, ou não é o que você já fez, não. Nada disso vale no mundo espiritual. A nossa maior batalha no campo espiritual é a gente crer, acreditar. Embora tem muitas pessoas por aí acreditando em coisas de formas erradas. Mas infelizmente nós temos muitas doutrinas, né? O Brasil é um país laico, por exemplo. Nós não temos um só tipo de religião, temos vários. E cada religião dessa, quer dizer,
que deveria ser uma só, não é, cada uma tem uma doutrina diferente, né? Tanto tem doutrinas, e a igreja evangélica, por exemplo, é onde tem mais doutrinas diferentes, né? Por exemplo, a Bíblia, ela é feita de duas partes, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Tem igreja que está vivendo e falando o Segundo Testamento? Tem, claro que tem. Eu mesmo faço parte de uma igreja que nós falamos o Segundo Testamento, a Segunda Aliança. O que é a Segunda Aliança? É a aliança que o próprio Deus fez com o homem. Aí temos o Primeiro Testamento, tem muitas igrejas, muitos povos e muitas religiões. Olha, a graça do Senhor Jesus que é derramada sobre nós na Segunda Aliança, são poucas igrejas, poucos pastores que até tem, mas são poucos pastores e poucas igrejas que falam isso. Acredite se quiser, mas poucos. Não pense que você está falando de Jesus, está falando do amor, mas tem muitas igrejas que falam isso misturado. Como é misturar? Eles misturam a primeira aliança, que é a lei, que nós éramos incapazes de seguirmos, por isso que o Senhor Jesus veio, para cumprir essa parte que a gente não conseguia comprar, porque o mundo levou décadas, Deus passou décadas e décadas, dando oportunidade ao homem. Deus sabia onde o homem ia chegar, mas Deus deu a oportunidade, porque o homem tem o livre-arbítrio. Isso não depende de Deus, depende de você. Deus não está obrigando, Deus não instalou um chip na sua cabeça e está obrigando você a servir a Ele, não. Ele quer que você venha, mas venha de coração, não venha forçado. Nós somos um ser fenomenal, nós somos complexos, né? Segundo o cientista, nossos nervos, que se forem colados um a um, dá uma volta ao mundo. Nós somos seres viventes, nós somos almas vivas, como se fala, né? Na Bíblia nós somos pedras vivas. Mas o mundo aí fala, você é alma viva. Por quê? Porque nós não somos ligados a uma bateria, nós não temos carregadores, nós não somos ligados a uma tomada, nós simplesmente respiramos e vivemos, né? Então, o Senhor Jesus veio para quebrar essa passagem da lei, para quebrar essa passagem da primeira aliança. Ele veio e aí foi feita uma nova aliança. Essa nova aliança foi agora Deus com os homens. A primeira aliança Deus fez com Moisés. Moisés, inclusive a Bíblia fala que a primeira aliança é a lei de Moisés. É a lei de Deus, claro, foi Deus que ditou ela, mas chamou de lei de Moisés. Por que lei de Moisés? Porque na primeira vez que Moisés subiu lá, que foi feita pelo próprio Deus, pelo próprio dedo de Deus, e Moisés desceu lá embaixo, e Moisés se irritou pelo que estava vendo, que os homens, o que eles estavam fazendo, né? Se você ler um pouco da Bíblia, você sabe, eu não vou te contar tudo, ou outro tipo de história, eu já contei também outras histórias, mas o povo estava pecando contra Deus, e Moisés tinha acabado de subir para buscar a lei que eles mesmo pediram. Não foi nem Deus que deu, foi o homem que pediu. Falaram para Moisés, fale aí com Deus, Moisés era o homem que falava com Deus, e fale com Deus, e o que Deus determinar a gente faz. Então Moisés subiu para buscar a lei. Quando Moisés chegou, desceu, eles já estavam quebrando o primeiro mandamento. Aí Moisés não falou para eles, né? E aí Moisés quebrou as tábuas. Aí Moisés subiu de novo no morro, e Deus disse, agora é você que vai escrever. E Moisés, Deus fez no dedo dele rápido. Moisés deve ter levado alguns dias, mas fez e voltou e já encontrou um povo mais quebrantado. E Moisés deu a lei. Então chama-se lei de Moisés. É lei de Deus? É. É palavra de Deus? É. É perfeita e agradável? É. Mas o homem não pode cumprir. O homem é incapaz de cumprir. Porque a lei não é 10 mandamentos. A lei são 613 artigos, né? Porque existem várias formas de você cometer um daqueles mandamentos que estavam ali. Aí Jesus veio, pagou, cumpriu a lei no nosso lugar. Eu creio que Deus necessariamente não precisava morrer se o homem tivesse entendido. O Senhor Jesus veio aqui à terra, fez milagres, mostrou para todo mundo quem ele era, ela se tornou poderoso, todo mundo, ele criou milhões e milhões de seguidores. E Jesus obedeceu o tempo da terra. Jesus só foi fazer isso aos 30 anos, que ele tinha autoridade para poder pregar o evangelho, para poder falar. E isso o Jesus fez. Ele era um homem, era filho de Deus, ele era ungido, ele era muito cheio do Espírito, mas ele veio para mostrar as coisas para o homem, os ensinamentos. O Senhor Jesus mostrou os milagres, mas o que o homem queria? Queria crucificá-lo, queria matá-lo, porque eles achavam que aquele ali era um competidor muito forte para a igreja deles, e eles queriam eliminar o Senhor Jesus da igreja deles.
Isso aí foi um mandamento que Deus colocou no coração deles? Foi Deus que quis que eles fizessem isso? Não. É o coração deles que era um coração amargo, um coração duro. E eles crucificaram Jesus. Aí na morte, o Senhor Jesus determinou de vez que agora o homem não morre mais, porque ele morreu, ele já morreu. Ele já morreu. Mas eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Esse corpo nosso, ele vai morrer, com o tempo ele vai morrer, porque ele vai ficando velho. E a questão da velhice é uma coisa natural das pessoas, né? Isso aí não tem nada a ver com as coisas de Deus. O homem já teve por exemplo, Noé viveu 900 e tantos anos, Adão também. Mas hoje em dia, vamos combinar, já pensou um ladrão, um estrupador, ele viver 900 anos? Não é possível. Então, a idade do homem foi diminuindo. Hoje já está aumentando de novo, através das novas tecnologias, né? As coisas de saúde e tudo mais. E hoje nós estamos vendo muitos homens vivendo aí mais de 100 anos. Mas antigamente era 60, 70 anos, né? Agora mesmo morreu o Zagallo, com 90 e poucos anos. Mas morreu agora aquele cara lá na Europa agora, aquele francês agora que morreu agora, ele morreu com 78 anos. Né? Beckenbauer, se eu não me engano, aí. Então, mas isso não quer dizer que você vai viver 70 anos, 80 anos aqui na Terra ou você vai morrer. Não, na verdade você não vai morrer. Você está mudando de lugar. Você está saindo da terra, da terra física para a terra espiritual. Você está saindo do mundo das trevas e entrando definitivamente na terra da luz, na presença do Senhor Jesus Cristo. E lá você vai ter uma vida abundante, cheia de graça. Lá não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. Você acha estranho, acha que isso aí não vai te satisfazer, porque hoje você se satisfaz com outras coisas desse mundo. Mas isso aqui tudo é ilusão, meu irmão. Nós temos essas coisas que nós temos aqui, como casamentos, como sexo, como jogar, como fazer, produzir artes, né? Como você cantar, aproveitando os dons que Deus te deu. Mas isso aqui é só um entretenimento para nós enquanto nós temos vida. Isso aí Deus para que a gente possa se divertir com isso, brincar verdadeiramente de viver. Embora muita gente não leve isso a sério, não quer brincar de viver, leva uma vida muito atribulada, muito cheia de problemas. Tem alguns que são aí vitoriosos e têm dinheiro e tudo mais, e viajam e gastam e são poderosos? Tem, Deus também não vai. E pessoas até que não servem a Deus e que nem creem em Deus de verdade. E muitos que têm outras entidades, seguem outras entidades. Mas Deus não castiga, Deus não tira a bênção. A bênção já foi dada para todo mundo. É só você se apropriar. É o caso do que eu estou querendo falar para você hoje. Esse ano de 2024 é o ano das portas abertas. O meu pastor, Naú Pedrosa, da Igreja Videira, pregou essa semana sobre as portas. Ele deu 4 portas. Ele falou sobre 4 portas. Essas portas são espiritual, né? Mas que existem. Você tem que crer. E ele mostrou um passo a passo até chegar na porta que eu vou te explicar hoje. Que é a porta que o próprio homem fecha. Ou seja, a porta que o homem não crê que é para ele. E aí ele não abre. E eu já vou cortar tudo isso aí. Vou fazer um atalho e vou falar para você hoje sobre essas portas. Essas portas, elas são no mundo espiritual. Mas que você agrega na sua vida física. Se você crê em Deus, você crê em Deus. Se você crê em Deus, essas portas vão ser abertas definitivamente na sua vida. Agora, sem falar de nenhum passo a passo, você precisa pelo menos de ter 3 critérios, 3 chaves. Você não vai conseguir abrir a porta se você não tiver a chave, né? Então, essa chave, ela está na sua mão, é só você crer. Então eu vou te dar 3 passos aqui para você abrir essas portas e viver realmente uma vida plena. Agora em 2024, agora em 2024, nem em 2030, 2040, não, agora em 2024, comece a praticar, faça um teste. Então, a primeira coisa que você tem que, a primeira chave que eu vou te dar, creia no Senhor Jesus Cristo, creia somente, creia que Ele veio, creia que Ele pagou os seus pecados, creia que Ele levou suas maldições naquela cruz. Se você declarar, Senhor Jesus Cristo, obrigado por me salvar, porque pelas tuas pisaduras eu sou sarado e curado, porque o Senhor me guarda debaixo de tuas asas. Então, creia nesse Senhor, creia nesse Deus, e que você realmente pertence a Ele.
Porque você não pensa que você veio ao mundo à toa, não, você foi comprado. Antes você estava nas trevas, antes você estava vivendo o reino de Satanás. Mas desde quando você crê no Senhor, o seu coração vai ser quebrantado e você vai ver verdadeiramente que agora sim você está no reino da luz. Você saiu da Trevolândia e entrou na Luzilândia. Então agora você está vivendo na Luzilândia. Se você está vivendo na Luzilândia, você então já está tranquilo. Você já tem fé, porque você crê, vai fortalecer a sua fé. Qual é a segunda chave? A segunda chave, meu irmão, que você tem para usar é você parar de ter medo. O medo tira fora todas as coisas boas que Deus tem reservado para você, né? Inclusive tem uma música evangélica muito forte que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então, se você usou a primeira chave para crer em Deus, crer em Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Apenas Ele está mostrando a gente numa visão diferente. Porque Deus não podia descer do céu, mas o Filho desceu. E o Filho é Ele. No céu não tem 3 deuses não, só tem um. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo, mas é extensão. É uma extensão de Deus que habita dentro de nós. Mas a gente declara que Ele habita em mim. Mas é uma extensão. Ele está no seu trono. Nesse exato momento Ele está no seu trono. Ele tem milhões de anjos para servir. Então dia a dia, quando você crê nele, você tem esses anjos que são suas seguranças particulares. É uma brincadeira. Você tem seguranças celestiais que estão te guardando de tudo, da aflição, do ataque do maligno, do acidente, das coisas ruins. Pode ser que você tenha aí alguma tribulação, não sei qual é a sua profissão, de repente a sua profissão você optou e talvez não estudou, talvez não se capacitou, aí você tem, porque Deus não é mágico, Deus não é, lembre-se, Deus não é Shazam, Deus não vai dar dinheiro para você, Deus não é o gênio da lâmpada não. Ele não está aqui só para te dar dinheiro. E nem Ele quer que você creia que Ele seja um símbolo para você usar para ter dinheiro. Não, você vai ter dinheiro, você vai ser farto, você vai ter abundância na sua vida, mas primeiro você tem que crer nele. Como seu Pai, como seu Salvador, que Ele te salvou naquela cruz. Então, primeira coisa que você tem que ter, parar de ter medo, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando Ele já tinha morrido e crucificado, os apóstolos ficaram aqui na terra meio com medo. E Jesus tinha marcado com eles ir em tal lugar. Jesus mandou reunir todos. Mas eles foram lá, eles ainda estavam em processo ainda de crer de verdade, eles foram lá e se reuniram lá num determinado local. A Bíblia fala que eles estavam tudo de portas fechadas. Por quê? Porque os judeus, que é os judeus que queriam matar ele, eles estavam querendo matar ele, estavam com medo, se reuniram lá todo mundo. Né? E teve a primeira vez, estou te falando da segunda vez, porque o Senhor Jesus veio falar com um rapazinho chamado Tomé, que não cria nele. Tomé não creu. Tomé era simplesmente um cara que não creu, igual a todos os outros que não creram no Senhor Jesus. Alguns não criam de verdade e outros foram enrolados com aquelas conversas de fake news. Eu ouvi falar? Temos muita fake news. Os caras que estão em interesse de defender o lado deles, eles praticam uma desinformação. Então tinha uma desinformação muito grande. Tomé não cria. Tomé estava fazendo parte desse grupo aí, mas estava na reunião, porque era apóstolo, era discípulo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha escolhido. E o próprio Senhor Jesus falou: Pai, os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Somente aquele que era o filho da perdição, que era Judas, que tinha traído Jesus. Então, eles estavam todos reunidos, mas estavam presos, estavam com as portas fechadas. Na vida deles, eles viam problemas. Eles tinham medo de abrir a porta, com medo de morrer, com medo de vir atacar, ser açoitado. Então, eles estavam com as portas fechadas. Mas o Senhor Jesus atravessou aquelas paredes e entrou lá e disse: não temam, fiquem em paz. O que o Senhor Jesus falou para eles? De fato, não tenham medo, eu estou aqui. Então, amparado nessa verdade, eles começaram a reformar, a ter mais fé, a renovar a sua fé. E o Senhor Jesus levantou: ó, Tomé, aqui, ó, a lança aqui onde entrou, toca aqui, ó, minhas mãos, aqui, furada, olha a marca dos pregos. E Tomé foi cheio do Espírito de uma hora para outra, e Tomé se ajoelhou perante o Senhor e disse: Senhor, eu creio, eu estava na dúvida, mas agora eu não tenho mais dúvida, porque sei que o Senhor é o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor. Então, essa segunda porta aí, que é o medo, os discípulos venceram naquele dia.
A mesma coisa, meu irmão, não tenha medo da adversidade, não tenha medo da morte. Você sabia que os bichos, os animais, eles não têm medo da morte? A morte para eles não existe. Eles morrem e tudo mais, mas não tem aquela agonia de pensar, eu vou morrer. Se você colocar um homem na cadeia e condenar ele, dizer que ele vai morrer daqui a 10 anos, ele vai viver atribulado até o dia da morte. Os animais não. O boi está aí, toda hora morre, o cara bota lá um caminhão de boi, tudo na filinha, morrendo, mas até ali eles não têm noção que vai morrer. Eles têm instinto de sobrevivência, como você e eu temos também. Mas não é questão da morte, eles não estão preocupados com a morte. Por quê? Porque o propósito deles foi para isso. Né? Inclusive dos animais, eu costumo falar que o cordeiro, que é representado, que o Senhor representa o cordeiro, é um dos animais mais mansos que veio para servir. Na época, há muitos anos atrás, o cordeiro todo dia, todo ano, era por cada pessoa, tinha que imolar um cordeiro para livrar dos seus pecados. Agora imagine quantos milhões de cordeiros morria todo ano, só para pagar o pecado. O Senhor Jesus ele é simbolizado por esse cordeiro, porque ele morreu na cruz, ele veio para morrer. Como cordeiro de Deus, ele veio passivamente, ele pregou o amor, pregou a paz, e no final se entregou na morte, por mim e por você. Então, quando você vence esse medo, quando você não tem medo da tribulação, quando você não tem medo do ataque, quando você vive, você vai alcançar outra chave. Isso que eu estou te falando é um passo a passo. Mas é uma passo a passo espiritual. Quando você crê no Cordeiro, quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê em Deus, verdadeiramente, saber que Ele é Deus, aí você vai deixar de ter medo. Aí você já vai pegar a segunda chave, para você alcançar os tesouros do céu. Você pegou a primeira chave e abriu uma porta. Vamos fazer de conta agora, vamos distribuir essa porta em 3 portas. Mas é 3 passo a passo. Faz de conta que é uma porta só. A porta que vai abrir as coisas para você. Mas ela tem 3 cadeados. Já viu aquelas portas que você bota 4, 5 cadeados? Então ela tem 3 cadeados. Você abriu o primeiro cadeado, Jesus Cristo. Aí o segundo cadeado é o do medo. Aí quando você tem certeza, tem fé e sabe que Ele está com você, você abre a segunda chave. Joga fora todo medo. Você não tem mais medo, porque aquele que te salvou e aquele que te resgatou é maior do que tudo. Aí vamos para a terceira chave. A terceira chave é o descanso. Quando você crê nesse Deus maravilhoso, quando você vence o medo, e quando você, depois de vencer esse medo, qual é o próximo passo? Aí você fica no descanso. Senhor Jesus Cristo, abri agora a porta do descanso, abri agora o cadeado do descanso. Você abre a porta e abre ela e você vê maravilhas. Aí você pega uma cadeirinha de lado, como eu estou aqui, senta nela e vai dizer, agora eu vou descansar. Porque agora eu estou no reino do Senhor, eu não preciso me preocupar mais nada. Eu não preciso pagar a conta da água, eu não preciso me preocupar com a conta da luz, eu não preciso me preocupar com a internet, eu não preciso me preocupar com o meu carro, eu não preciso me preocupar com aqueles sobrinhos malandros que eu tenho, com aqueles parentes que não mereciam nada, mas que fizeram muitas coisas contra mim. Eu não vou me preocupar com o meu inimigo, eu não vou me preocupar com Satanás, com mais ninguém, porque agora você está no reino do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, use essas 3 chaves para abrir esses 3 cadeados da porta da sua vida. O pastor contou uma coisa até muito interessante, de uma pessoa que morreu, vivia atribulada, procurava fazer tudo certinho. Era aquele religioso que fazia tudo certinho, mas vivia atribulado, ele achava que as coisas não eram para ele, e ele morreu e foi para o céu. Ele era crente. Mas quando chegou lá, o Senhor Jesus abriu para ele o livro e mostrou para ele o que ele ainda tinha para receber. Muitas maravilhas, né? Esse negócio está falando do crente que estava aqui, não chorava. Ele fazia tudo, mas mesmo assim, ele ainda estava preso de, na verdade, não abrir essa porta que era para ele. O pastor Naô Pedrosa, na pregação, falou das outras portas. A porta que o diabo fecha, a porta que Deus fecha, porque tem uma porta que também Deus fecha na sua vida. E tem no final a porta, essa porta que eu estou te falando. Então vamos logo direto para ela, porque é ela que você tem que vencer. Porque ela está na sua frente e às vezes você não consegue abrir. Não consegue ver onde é que está a chave e onde é que está o cadeado. Então, meu irmão, e aí, essa história, Deus mostrou para ele ainda muitas maravilhas que ele poderia ter tido em vida. E não teve. Por conta de quê? Muitos momentos da vida ele teve medo. Muitas portas se abriram para ele, Deus colocou muitas portas para ele, mas ele não abriu, simplesmente não abriu. Porque acontece com você e comigo às vezes. Às vezes as portas estão na nossa frente e a gente não abre. Por quê? Porque a gente tem medo. Eu não vou arriscar por aí, que pode ser que eu me dê mal, aí você não abre a porta.
Deixa que Deus está tirando. Às vezes, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, Deus permite, porque Ele está querendo tirar daquele ambiente e colocar no outro ambiente. Aí Deus abre outra porta, aí você não abre a porta. Aí você não abre a porta. Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa batalha espiritual é muito grande. Satanás, ele é um espírito que ele está sempre, ele não tem condição de ler seu coração. Ele não tem esse poder. Mas ele tem poder de te seduzir. Ele tem poder de colocar coisas contrárias ao que Deus está falando. O que o Satanás, que a cobra disse para Eva, quando a Eva disse para ele que aquela fruta não era para comer, que Deus disse que morreria? O que a cobra falou? Morre nada, Deus está escondendo a verdade de você, você vai ser igual a ele. Ela já era igual a ele, mas ela não acreditava, e aí o diabo conseguiu, né? Por isso que Jesus veio cumprir a lei, porque Jesus também foi tentado por Satanás. Mas o que Satanás dizia para ele? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o Senhor Jesus respondeu? Na palavra. Ele disse, nem só de pão vive o homem. E é verdade. O homem vive da palavra de Deus. O nosso maior alimento espiritual é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você escuta na sua igreja a palavra de Deus, eu não estou falando daquelas igrejas que tem sim, um monte de ritual, e quando chega lá no final vai falar de um versículo ou dois. Não, eu estou falando de igrejas que deixa, que a igreja geralmente, primeiro que eu frequento, a que eu faço parte, ela tem o lado do louvor, primeira parte que é do louvor, aí lá depois tem as informações da igreja, tem também, claro, a hora de ofertar, e tem depois quase uma hora de palavra. O pastor ministra uma hora. Então ali uma hora você está se alimentando, você está vendo aquela palavra, o pastor pega lá um tema que vai não sei quantos versículos e não sei quantas partes da Bíblia, e você sai de lá alimentado. Eu estou falando dessa palavra, que na sua mente só pode entrar, embora hoje nós vivemos na bola que ninguém quer ouvir coisa longa, já viu? Nem quer ouvir coisa de 2 segundos, 3 segundos. Esse meu vídeo mesmo pouca gente vai ver. Mas eu estou falando de você sobre coisas espirituais, sobre a palavra de Deus. Né? Então creia, meu irmão, os 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, e qual é a lei que nós vamos seguir agora? Qual é? Ele disse, eu vou deixar para vocês só 2 mandamentos. Qual é o primeiro? Creia somente. Creia somente. E o segundo, ame uns aos outros como eu vos amei. Ame todos os seus irmãos, independente de raça, cor, credo, etnia, opção sexual, independente de qualquer coisa. Você tem que estar com o seu coração livre, seu coração solto, para você amar. Se você não tiver um coração quebrantado, você não vai amar nem seus filhos direito, talvez. Talvez você ame ele por obrigação, seus filhos. Talvez você ame sua mulher por obrigação, ou por fingimento, ou qualquer tipo de sentimento, mas não ama verdadeiramente. Por isso o Senhor falou, creia somente, é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, ame uns aos outros como eu vos amei. Então, meu irmão, quero te desejar um feliz 2024, que a vida, que você crê nessa palavra, que você abra essas portas, que tudo seja renovado na sua vida, que a graça abundante do Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre você, favor imerecido sobre você, não importa se você é crente, se você é descrente, se você é ateu, se você é evangélico, se você é católico, não importa, meu amigo, essa palavra é uma só, é para todos nós. Creia somente e ame uns aos outros como eu vos amei. Feliz 2024, que o Senhor Jesus derrame bênçãos, graça e favor merecido sobre a sua vida, tá bom? Se inscreva no meu canal, eu tô com vários canais hoje, o TikTok, eu tô com o Kawaii, eu tô com o Facebook e tô no YouTube. Essa palavra que eu tô dando aqui não é para essas, porque é longa, quase 30 minutos, isso aqui você só vai ver no YouTube. Ou talvez nas minhas páginas do Facebook, eu vou publicar o link para o Facebook, e aí você entra no YouTube direto. Então isso aqui é a palavra que você vê no YouTube, que é uma palavra maior, de mais tempo, mais abrangente, para que você seja edificado, para que você tenha fé, que a sua fé seja renovada. Creia no Senhor somente. Abra a porta em 2024 da sua vida, que Deus está colocando à sua disposição para você. Amém? Amém e até uma próxima.